tudo bem com vocês? Quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Ellen, sou professora de língua portuguesa e no vídeo de hoje eu vou dar uma super aula sobre como alcançar os tão sonhados 1000 pontos na redação do Enem. Eu tenho já um outro vídeo disponibilizado aqui no canal. Ele é um vídeo mais curto, mas que tem muitos detalhes. Então, o que eu fiz esse ano? Eu reformulei essa aula trazendo muito mais conteúdos. Como é um tema que a gente precisa estudar, porque redação, gente, não tem mágica, é um processo que tem que ser feito. Então, eu dividi essa aula em 2 momentos. Então, até o final da próxima semana, eu vou liberar aí para vocês a segunda parte da redação, tudo bem? Então, se eu fosse você, eu pegava papel e caneta, porque tem muita coisa pra gente aprender. Vambora? Então, vamos lá, gente. Antes da gente começar, então, a nossa aula, eu queria ler para vocês uma citação que eu acho super importante e que ela fez toda a diferença quando eu comecei a estudar, que é assim, ó: se um dia tudo lhe parecer perdido, lembre-se de que você nasceu sem nada e que tudo que você conseguiu foi através de esforços. E os esforços nunca se perdem, somente dignificam as pessoas. E essa frase é do Charlie Chaplin, tá? Então, por que eu queria falar isso para vocês hoje? Porque tirar a nota 1000 na redação do Enem é algo que qualquer um pode conseguir, desde que ele tenha planejamento, organização, disciplina e hábitos de estudos. Bom, e aí antes mesmo também disso, eu gostaria que você pegasse aí o seu caderno e que você respondesse para mim 5 perguntinhas que eu vou fazer para vocês. Então, a primeira: quais são os seus objetivos? Segunda: quais são os seus sonhos? Terceira: você está realmente preparado para isso? Quarta: por que eu vou prestar o Enem? Parece brincadeira, mas tem muita gente que não sabe por que vai prestar. Vai prestar porque o pai quer, porque a mãe quer, porque vai poder participar do SISU, do ProUni. Por que você vai prestar o Enem? E a quinta, que aí eu acho que é a mais importante, que você tem que ser o mais sincero possível, é: você procrastina? Procrastinar é deixar para fazer o que se pode fazer hoje, amanhã. Bom, e aí como a redação ela é um processo, na verdade a gente tem duas maneiras que a gente pode conseguir esses 1000 pontos, da maneira certa e da maneira errada, tá? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é que quando vocês vão prestar a prova pro Enem, eu falo para todos os meus maravilhindos e maravilhindas que a primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, é acessar o site do INEP. Por quê? Quando você acessa lá vai estar disponível para você o cronograma, o que você deve fazer antes da prova, no dia da prova, depois da prova e as principais dúvidas durante todo esse processo. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer a inscrição, o mais importante é ler o edital. Por quê? É lá no edital que eu vou ficar sabendo quais são as orientações para a prova. Isso vale não só para o Enem, mas para qualquer outra prova. Então, lá no edital vai falar para mim que tipo de texto que é, que tipo de material que eu posso levar no dia da prova. Então, ler o edital da prova é o principal. Pro, não saiu ainda a inscrição na faculdade que eu quero fazer. Não tem problema. Pega o edital dos anos anteriores e dá uma lida. Por quê, gente? Pouca coisa muda de um ano para o outro. E lembrando, por que eu estou dando essa aula logo agora, gente? Porque como ela é um processo, a gente tem cerca aí, ó, de 7 meses para a gente se preparar pro Enem. Ainda dá tempo de eu conseguir meus pontos? Dá, mas vai exigir muito trabalho e muita dedicação, ok? Bom, primeira coisa que vocês têm que saber é que a prova da redação do Enem se trata de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, é aquela prova que vai pedir do candidato, eu então maravilhinda enquanto candidato, que eu tenha um discurso que seja voltado para persuadir. Isso mesmo, eu vou ter que convencer a banca corretora de um determinado ponto de vista. Lembrando, gente, que a redação do Enem, ela é uma situação
problema, certo? Então significa que eu tenho que ter um posicionamento a respeito do assunto. Eu não posso ser imparcial, eu não posso ficar em cima do muro. Então o pior erro que eu posso cometer na prova do Enem, na verdade um dos piores, né, é ficar em cima do muro, tá? Outra coisa importante também é que nós vamos falar sobre argumentação. Então, o que é argumentar? É a capacidade de persuadir alguém a mudar de ideia ou a ratificar. O que é ratificar mesmo, gente? É reafirmar aquela ideia que ele já tinha, tá? E aí, o que acontece? Quais são os tipos de argumentos que vão convencer melhor a banca de que de fato aquilo que eu estou falando deve ser levado em consideração? São os argumentos que a gente fala que são os argumentos de tradição, são aqueles que foram de fato comprovados, são aqueles que fazem parte do bom senso, são aqueles que são feitos a partir da observação, ou também aqueles argumentos que são de origem de uma autoridade, que é feita através de um consenso, de provas concretas que eu tenho. Então, geralmente são esses tipos de argumentos que vão dar maior credibilidade, tá? Outro que sempre dá muita credibilidade é quando eu faço uma citação através de dados estatísticos. São dados estatísticos. Se eu pegar pelo IBGE, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, pelo INEP, são todos órgãos competentes e que lidam com essa questão de estatística. Então, todas as vezes que eu uso também um argumento através de dados estatísticos, minha gente, ó, corretor brilha até os olhinhos, porque sabe que é um aluno que vai estar o quê, gente? Bem informado, que sabe aquilo que está falando. Lembrando que no vestibular eu quero ali os melhores alunos, então eu faço aquela peneira, tanto é que ultimamente nós temos pouquíssimas redações que conseguem chegar à nota 1000. Então, esse ano que passou, foram cerca só de 50 redações que conseguiram chegar essa nota 1000, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, e aí, o que eu tenho que fazer, que eu sempre falo, porque eu já falei para vocês aqui no início. Já que eu vou ler o edital, lá no edital da prova, eu vou saber, então, qual é o tipo de texto que vai ser cobrado. Então, no caso da redação do Enem, um texto dissertativo. Então, no caso do Enem, um texto dissertativo, argumentativo, que vai ser aquele que eu tenho que ser capaz de convencer alguém a respeito de um determinado assunto. Bom, então antes de fazer a prova, eu tenho que saber quais são os critérios pelos quais eu serei avaliada. Então, no Enem, a gente tem 5 competências, ok? Então, aqui embaixo, eu vou deixar aqui para vocês também os slides dessas aulas para que você possa rever o vídeo e acompanhar com mais calma tudo isso que eu tô falando, ok? Então, vamos lá. Primeira competência. A competência número 1, ela diz assim, ó: demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, você tem que dominar a variedade padrão da língua portuguesa, a norma culta, né? Saber fazer a adequação vocabular, saber fazer a concordância verbal, a regência verbal, a acentuação, a ortografia. É tudo isso que é avaliado na primeira competência. Lembrando que cada competência, ela varia de 0 a 200 pontos para ser dada essa avaliação para vocês. Então, 0 se você não conseguiu nada, então vai 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos, tá? Que é a pontuação máxima para cada competência. Segunda competência, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimentos para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Ou seja, é um texto que ele é escrito em parágrafos. Um texto em prosa é aquele que é escrito em parágrafos. E aí, o que acontece? De fato, se eu entendi qual que é a proposta da redação, porque tem gente que, pasmem, por incrível que pareça, tem gente que faz poesia, tem gente que faz uma narrativa, e não, ele deixa bem claro pra gente que é um texto dissertativo, argumentativo. Terceira competência aí que vai ser avaliada: selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então é aqui, nessa competência, que você mostra para o corretor da banca que você é um aluno que, gente, experiente, culto, que você lê, que você assiste série, filmes, que você está antenado o que acontece no nosso país, tá?
Competência número 4, então, agora. Demonstrar conhecimentos, mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, essa competência aqui está falando sobre a coesão e a coerência, se os parágrafos são ligados direitinho um no outro, se você sabe usar os mecanismos linguísticos, então, da língua para estruturar, para que esse texto tenha um encadeamento de ideias perfeito. Competência número 5 agora, a última competência. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, que respeite os direitos humanos. Então, quando eu faço uma proposta de intervenção, significa que eu tenho que ser capaz de dar a solução para o problema que foi apresentado. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? A proposta da redação, ela é uma situação-problema. Por isso, não termine a sua redação com uma pergunta, mesmo que ela seja o quê, gente? Retórica, mesmo ela sendo uma pergunta que ela não precisa de resposta, tá? Não termine, por quê? Dá a entender que você não soube solucionar o problema, tá ok? Bom, outra dica muito importante que eu vou dar para vocês é que vocês devem fazer o quê, gente? Que vocês analisem os temas que já foram propostos aí, né, dos anos anteriores. Então, coloquei aqui para vocês nos slides a relação de temas de 1998 até 2019. Então, o primeiro tema lá que foi, de 1998, foi Viver e Aprender. 1999, Cidadania e Participação Social. E aí o que acontece, gente? 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Por que a professora colocou para vocês essa tabela aí com todos os temas que já caíram? Porque, gente, o Enem ele é cíclico. Como assim, professora? Provavelmente um tema que já foi abordado pode cair novamente, só que exige que o candidato tenha um outro posicionamento sobre aquele assunto. Então, por isso que é muito importante vocês fazerem o quê, gente? Lerem os temas, as propostas de redação dos anos anteriores e fazer o quê? Praticar, tá? Porque é a prática que vai me levar à perfeição. E a perfeição é quando eu chegar aí nos meus tão sonhados 1000 pontos, tá? Então, a primeira dica aí que eu coloquei aí para vocês, então, redige as propostas de redação dos anos anteriores. E o que eu fiz aqui para vocês? No próprio slide, eu deixei aqui para vocês uma cartilha que contém 44 redações nota 1000. Por quê? A partir de agora, se você quer tirar 1000 pontos na redação do Enem, você tem que começar a ler redações que tiraram 1000 pontos. Por quê? Porque eu tenho que começar a perceber qual que é a estruturação dessa redação, certo? Então, nós costumamos dizer que nós somos aquilo que nós lemos, aquilo que nós comemos e aquilo que nós experimentamos. Com a redação não é diferente. Então, se você quer escrever bem, você tem que ler textos bons. Então, se você quer tirar nota 1000, você tem que ler redações nota 1000, tá? Inclusive, quem fez esse compilado aí, essa apostila de redação, foi um aluno, né, que ele conta toda a trajetória dele, de como que ele saiu de uma nota 700 e alguma coisa que eu não lembro ao certo, para 1000 pontos no Enem, e eu acho fantástico, tá bom? Então eu deixei aqui embaixo para vocês, tem aqui embaixo no box de informação e tem também no próprio slide, ok? Segunda dica, né, que eu vou dar para vocês, que vocês estão cansados, mas eu vou falar de novo. Leia e leia muito, por quê? É através da leitura que eu vou aumentar o meu léxico, ou seja, o meu conjunto de palavras. E quando a professora fala ler, leia, mas leia o que você goste. Pode ser mangá, pode ser revista, pode ser fanfic, pode ser jornal, pode ser sobre moda, sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre futebol, enfim. Pode ser sobre qualquer assunto, mas é extremamente importante que você leia, que você torne a leitura um hábito. E como nós temos esse aparelhinho aqui pequenininho que fica conosco praticamente o tempo inteiro, é muito fácil a gente ler 10 minutos. Mas quando eu falo ler, então é pegar, então por exemplo, saiu lá uma reportagem num blog, no Instagram lá da Maravigold, saiu lá no Instagram da Maravigold, lá, poesia de Olavo Bilac. O que eu vou fazer, gente? Eu vou ler aquela postagem do início ao fim. Tá? Então, pelo menos aí 10 minutos, porque se eu só ler o título e ler lá mais ou menos, não é ler, tá? Então, se dedique. Então, por exemplo, tem os clássicos da literatura que a gente recomenda
que nós recomendamos que vocês leiam, não só porque vai cair no vestibular, mas porque ajuda muito a ampliar esse campo semântico, esse conjunto de palavras que vai ser tão importante da gente ter ali pro vestibular, tá bom? Então ele vai aumentar o nosso repertório. Então ler faz bem, ativa o nosso cérebro, ativa a nossa memória e a gente consegue fazer textos muito melhores e a gente começa a escrever com maior clareza, tá? Então, segunda dica aí que eu vou dar para vocês aí é crie o hábito da leitura. Bom, e aí, por que eu tô falando sobre isso, gente? Porque aqui eu também deixei depoimentos reais de alguns maravilhindos e maravilhindas minhas que no ano passado prestaram o Enem, seguiram todas essas dicas e eles tiveram pontuação muito boa. Eu tive um aluno 900, 920 e 960, né? Então, assim, eles seguiram aquilo que eu falei, ó, deu certo, tem o depoimento deles aqui. Outra coisa muito importante que você deve levar em consideração é que se a redação é uma prática e eu tenho que me organizar para colocar ela como um hábito de estudos, assim como eu estudo para matemática, para ciências, para biologia, para química, física, enfim, para todas as matérias que você tem e que vai cair no vestibular, a redação do Enem, ela também vai exigir uma organização, mas nesse caso é uma organização de tempo. Quando eu dou aula para os meus maravilhindos e maravilhindas, geralmente eu peço para eles entregarem a redação durante a própria aula, 50 minutos. E o que eles ficam, gente? Eles querem arrancar os cabelos e me deixar doida, eu sei. Mas o que acontece? Qual que é a minha intenção? É de forçá-los a conseguirem escrever nesse tempo. Para quê? Para que quando chegue lá no dia da redação, para que eles não fiquem apavorados. E aí, qual que é a recomendação que todos os grandes analistas recomendam aí para você separar durante o Enem ou qualquer outro vestibular que você vai fazer? De no mínimo 1 hora a 1 hora e meia. Isso está incluído o seu planejamento, rascunho, revisão e correção e a versão final, que é quando você passa para a folha oficial. Lembra que eu falei para vocês que redação é um processo? Então, o pior erro de um candidato é quando ele faz o quê? Ele fala, eu vou economizar tempo, eu vou gastar mais tempo nas outras disciplinas e passo direto para a versão final. Provavelmente essa versão final, ela vai estar cheia do quê, gente? De erros, tá? De erros de caligrafia, de ortografia, de rasura, ela vai estar suja, vai estar daquele jeito que o corretor não gosta de pegar uma redação. Então, por isso que é importante que você faça o planejamento, o rascunho, a revisão e correção e somente por último a versão final. Então, por isso é muito importante que você gaste aí cerca de 1 hora a 1 hora e meia para você conseguir fazer esses 4 processos, tá bom? Então, quando eu falo em planejamento, é quando eu vou escolher o que eu vou escrever em cada parágrafo da minha redação. Por isso, é extremamente importante que eu treine redação pelo menos 1 vez por semana. Quem já foi maravilhindo meu de terceiro ano do ensino médio sabe que eu dou redação 1 vez por semana. E além de dar a redação 1 vez por semana, eles têm aí um caderninho de uma autobiografia aí, que eles têm que escrever no mínimo 30 redações também durante o bimestre. Então eu faço que eles escrevam muito, tanto é que esses meus maravilhinhos e maravilhinhas que vocês viram foto aí, é dessa turma que fizeram a autobiografia deles, porque eu os forçava a escrever constantemente, porque a escrita se torna algo normal, algo que é prático, você não sofre na hora de prestar uma prova para o vestibular, tá? Outra coisa muito importante, que quando a gente fala para vocês escreverem um rascunho, vocês têm que escrever o texto do início ao fim, inclusive com o título. Gente, se você pegar todas as redações nota 1000, elas têm o quê, minha gente? Elas têm título. Então não me venha aquela velha história, não precisa de título. Mentira. Escreva lá o título. Por quê, gente? Porque o título é aquilo que vai despertar a curiosidade do leitor. E não só isso, ele vai dizer sobre o que o texto está falando. E outra coisa, ele faz com que você não fuja ao tema. Quando você fica lá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, você
se lembra o tempo inteiro daquilo que você está falando. Então, a probabilidade de você não fugir ao tema aumenta aí de 80 até 90%. Então, por isso que é muito importante colocar logo de cara o título. Ah, professora, mas se eu não gostar do título, não tem problema. Reescreva o título tantas vezes quanto forem necessárias. Por isso que esse processo se chama rascunho. É no rascunho que você vai rasurar, é no rascunho que você vai melhorar a sua redação. E aí a gente vai para o próximo passo, que é a revisão e correção. O que você vai ter que fazer? É nesse momento que você vai decidir se você vai manter alguns argumentos ou se você vai precisar o quê, gente? Rever, tá? Então esse processo de revisão e de correção, ele é extremamente importante, ele é super rico. Por quê? Nesse momento você vai se colocar como sendo corretor da sua redação. Então é nesse momento que você vai achar palavras que foram escritas erroneamente, se a pontuação não tá legal, se tem conectivos que estão ligando as orações, e também você vai tentar fazer o que, gente? Eliminar as repetições. O que eu falo muito para os meus alunos? Usem sinônimos, usem pronomes para mencionar palavras, para retomar palavras que já foram faladas anteriormente. E aí, por fim, que vocês vão fazer o que, gente? Transcrever o rascunho para a folha final sem os erros, tá? Então é aquele momento que você vai caprichar na caligrafia. Lembrando que eu tenho outro vídeo aqui também já falando sobre as formas elementares de anulação. Tem também lá no meu Instagram que eu fiz um vídeo super rapidinho falando sobre isso, né? Que uma das coisas também que pode fazer com que a sua prova seja anulada, não seja nem corrigida, gente, é a questão da legibilidade, ou seja, eu preciso ter uma letra que seja legível. Lembra? O corretor lá fica ele corrige cerca de 100 redações por dia. Imagina você vai ficar fazendo muito esforço para conseguir entender aquilo que está escrito, tá? Então, por isso que é muito importante que vocês tenham uma letra legível. Quando eu falo letra legível, é que eu, Maravigold, consigo ler, que o meu Maravilhindo ali consiga ler também e que qualquer outro professor que pegue a sua redação, ele consiga ler. Então, eu quero morrer da catapora quando eu quando eu pego uma redação de um aluno meu e eu falo, filho, o que tá escrito aqui? Aí ele olha assim, ai, Pro, não sei. Eu falo, meu filho, mas se tu não sabe, imagina eu. Como é que tu quer que eu adivinhe o que tá escrito ali? Não fiz aramaico e tudo mais por aí não, tá? Então, é importante que a sua letra seja legível. Quarta dica, a importância da reescrita. Minha gente, os grandes escritores da língua portuguesa e brasileira, eles trabalhavam com o processo do que, gente? De reescrita. Saiu alguns anos atrás na revista Veja uma reportagem que falava justamente, e o Jorge Amado deu o seguinte depoimento, ó. Eu vou ler aqui antes uma frasezinha que eu coloquei, ó. Todo vestibulando que se preze deve saber que a reescrita é um processo fundamental para escrever um bom texto. É nele que retiramos o que está ruim, então essa fala do Jorge Amado, tá? É nele que retiramos o que está ruim, que aprofundamos algumas coisas que foram tratadas de maneira superficial, que relemos e relemos, tentando por fim melhorar o texto original. Então, por isso que eu falo para os meus alunos, tem gente que fala assim, mas quando eu vou passar minha redação a limpo, nem parece a mesma redação, isso é ruim? Não, gente, muito pelo contrário, porque no processo de reescrita é quando você melhora o seu texto, quando você quando você de fato seleciona aquilo que tá bom, daquilo que tá ruim, daquilo que pode ficar melhor. Então, esse processo de reescrita é muito natural. E aí eu fico pensando assim, gente, Fernando Pessoa fazia rascunho, Jorge Amado, Essa de Queiroz, Olavo Bilac. Por que eu, Maravigold, da fila do pão, não vou querer trabalhar com reescrita? Então, sim, eu preciso trabalhar com a reescrita. Outra coisa muito importante que vocês saibam é que logo lá na cara, logo na cara não dá, né, minha gente? Logo de cara, quando a gente pega lá
o edital do Enem, já sai para mim também qual é a estrutura que tem que ter o meu texto dissertativo argumentativo. Olha só, gente, isso é muito importante. Ele já fala para mim que é um texto dissertativo argumentativo e ele também deixa muito claro qual que é a estrutura. Então, por isso que se você treinar, você consegue tirar os seus 1000 pontos aí na redação do Enem. Não tem jeito. É uma questão de prática. E quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. É igual a gente quando tá aprendendo a andar de patins de bicicleta. No começo a gente anda meio torto, precisa das rodinhas, mas com o passar do tempo a gente vai pegando mais firmeza e quando vê, ó, a gente tá correndo se deixar participando até de maratona, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, então, para a proposta do Enem? Eu tenho que ter tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Então, são esses 4 elementos aí que fazem parte da estrutura. Então, de novo, tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. Bom, então, o que vem... O que é primordial que eu entenda? Já que ele tem uma estrutura e é uma estrutura fixa, uma coisa muito importante é que o tema, gente, ele já vem explícito lá na proposta. Diferentemente, por exemplo, da VUNESP, da FUVEST, que o aluno tinha que ler todos os textos, ver qual era a intertextualidade que estava sendo feita ali nos textos e a partir daí, então, entender qual era a proposta de redação. No Enem não existe isso, já vem explícito lá, já tá até em negrito, tá destacado, tá? Outra coisa muito importante também é que a partir desse tema eu vou identificar o recorte temático a partir da coletânea de textos base. Então, um dos maiores erros e que muita gente comete, eu sei que vocês vão dar risada, mas é um número gritante de, infelizmente, de estudantes que a gente tem que ou copiam os textos base integralmente, né? Pega lá os textos da coletânea e copia, ou que parafraseiam. O que é parafrasear? É quando você pega o mesmo texto, aquilo que está escrito, só que você escreve com as suas próprias palavras, tá? Então, por isso que é muito importante que você entenda que uma das coisas que vai tirar muitos pontos de vocês é se vocês tiverem argumentos superficiais. O que é? Tem gente que só escreve mais do mesmo. Como assim, professora? É só mais daquilo que já está escrito lá. Então, por isso que a gente não pode usar, nem parafrasear, nem copiar nenhuma parte do texto base. Além disso, quem copia, gente, o que acontece? Você perde nota e todas as linhas que você copiou, que você parafraseou, elas são descontadas como linhas escritas da sua redação, tá bom? E aí, a partir disso que você já selecionou as ideias que você vai utilizar, então está na hora de elaborar o seu plano de texto. Uma coisa muito importante aqui que eu esqueci de falar, mas acabei de bater o olho ali e lembrar, é o seguinte, gente, na redação você tem 30 linhas para fazer o seu texto, né? O mínimo 7 linhas e o máximo 30. Mas eu já conversei com vocês e, gente, é impossível você fazer um texto dissertativo, argumentativo em 7 linhas. Ele tá lá só para ir, só para saber mesmo constar que a pessoa que escreveu não é um analfabeto, tá? Mas não é visto com bons olhos. Quando você coloca o título também já está contando como parte das 30 linhas. Então, ou seja, você tem 29 linhas aí para você utilizar, tá bom? Outra coisa importante também é que a partir, então, desses textos bases, você vai refletir e fazer questionamentos sobre o tema. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que vocês podem fazer uma sequência de perguntas, tá? Para você começar o seu texto aí como uma estratégia introdutória. Porém, entretanto, todavia, tá? Vocês têm que ser capazes de responderem todas as perguntas e todos os questionamentos que forem feitos. Se você não vai ser capaz, não coloque-os, tá? Porque então a sua redação ela não vai estar completa. Então, o que é importante você fazer? A partir então dessa reflexão do tema que você fez, o que você vai fazer? Você vai elaborar a sua tese. O que é a sua tese? É o seu ponto de vista, é aquilo que eu vou defender, se eu sou a favor ou se eu sou contra um determinado tema que foi apresentado. E lembrando
sempre escrever em terceira pessoa do singular. Por quê? Isso demonstra imparcialidade, tá? Demonstra que eu sou uma pessoa que lê, porque quando eu falo na minha opinião ou eu acho, demonstra uma imaturidade, significa que eu não treinei, que eu não me preparei, que eu não sabia que se tratava de um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, partindo disso, eu vou então para essas minhas estratégias introdutórias. Como é que eu posso começar então a minha redação? Uma das maneiras mais fáceis e que dificilmente faz com que a gente fuja ao tema da redação é quando a gente faz um conceito, quando a gente faz uma definição, quando a gente faz uma interrogação, uma sequência de perguntas. Eu posso também usar uma citação, posso fazer uma alusão histórica, posso usar dados estatísticos, mas lembrem-se, tudo isso precisa ser contextualizado, ou seja, eu preciso ligar uma ideia na outra. Não basta só jogar a citação, só jogar o dado histórico, porque a gente diz que ficou o parágrafo solto, né? Esses argumentos, eles vão servir para validar a minha opinião. Ou seja, se vai validar, eu tenho que mostrar para a banca corretora o que eu penso a respeito daquele assunto, tá? Então, como é que vai ser formada, então, a minha tese, né? O que a gente chama também de tópico frasal. É a partir da tese e da minha estratégia que eu vou utilizar. Então, como é que eu faço isso? São todos os conhecimentos que eu adquiri ao decorrer da minha vida, que são as séries, os livros, as viagens, as reportagens, tudo aquilo que eu fiz. E aí, alguns alunos falam assim, mas eu posso usar a série, então, na redação do Enem? Pode! A gente tem um aluno aí de uma grande escola, de um grande cursinho aí, que ele tirou 1000 pontos, né, na redação do Enem, e ele, adivinha o que, minha gente? Ele usou citação de uma série aí super conhecida. Não vou falar qual é a série, porque não tá fazendo propaganda pra mim, não. Vamos lá. Então, agora, qual que é a estrutura que o meu texto deve ter? Então, pensa só, eu tenho que ter introdução, no mínimo de 2 a 3 argumentos, e aí, por último, eu tenho que ter a minha proposta de intervenção. Então, ao total, são 5 parágrafos. Se são 5 parágrafos, eu tenho que distribuí-los, gente, ao longo de 30 linhas. Isso também faz parte do que, gente? Do meu planejamento, tá bom? Então, existe uma regra a respeito da quantidade de linhas? Não existe. Mas se eu sei que eu vou ter 30 parágrafos e aí vão ser distribuídos em 30 linhas, ou 30 parágrafos, não, minha gente, correção, pelo amor de Deus, edição, muda tudo aí, ó. Se eu tenho 30 linhas e eu tenho 5 parágrafos, então a gente faz uma média aí que o máximo que deve ter cada parágrafo é de 5 a 7 linhas. Lembrando que a gente sempre vai deixar de 5 a 7 linhas ou para o parágrafo introdutório ou para o último parágrafo, que é o parágrafo da intervenção, onde eu preciso detalhar como é que vai ser feito esse projeto que eu vou aí sugerir para a banca corretora, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer quando eu for pensar, então, agora na minha proposta de intervenção, é que tipo de conclusão que eu vou fazer. E uma coisa muito importante e que muitos alunos pecam nisso e eu quero morrer quando os meus alunos não fazem, é o seguinte, é quando eles não retomam a tese. Lembra que para concluir o texto dissertativo argumentativo, eu tenho que retomar aquilo que eu falei lá no meu primeiro parágrafo. Então, antes de finalizar, eu tenho que relembrar aquilo que eu falei lá no início do texto, para demonstrar o que, gente? Que o meu texto tem uma sequência lógica, que eu sei daquilo que eu estou falando. Uma coisa muito bacana e que pode ser aí para muitos de vocês aí fechar o texto com chave de ouro é quando eu consigo finalizar, inclusive minha proposta de intervenção com uma citação, com uma alusão histórica. E chegou finalmente a hora de nós falarmos do nosso GOMIFES. Estou cansada de responder para a pergunta. Isso aí é de comer? Não, não é de comer. GOMIFES foi uma sigla que foi criada para que quando a gente vai fazer a proposta de intervenção,
que a gente responsabilize a nossa sociedade, tá? Então, o que significa GOMIS? Então, G de governo, O de ONG, M de mídias, I de instituições, F de família, E de escola e S de sociedade. Então, quando você vai fazer a proposta de intervenção, você tem que responsabilizar quem é que vai fazer esse projeto de intervenção, essa proposta, essa solução que você está prevendo. Alguém tem que ser capaz de fazer. Então, o que vai me garantir os 200 pontos aí na minha prova é a questão do detalhamento, que eu tenho que ser capaz de responder. Quem vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer e como vai fazer. E aí uma dica que eu sempre dou para os meus maravilhindos e maravilhindas é o quê? Tô quase ouvindo aqui, ó, já chegou aqui, ó. O que é, minha gente? É dar um nome para o projeto. Então, quando você faz isso, demonstra que você tem uma maturidade muito boa na escrita, tá bom? Então, ó, a quinta dica pra gente retomar, eu não posso falar. Na minha opinião, eu acho, acredito que, penso que, tá? Isso não faz parte aí de um aluno que se preparou e que estudou durante aí todo o ano letivo, durante esses 7 meses que nós temos aí pro Enem. Uma dica que eu quero dar pra vocês é o site da UOL, é o UOL/educação. Eles não estão me patrocinando, mas podia, né, minha gente? Mas podia, mas não tá. E aí o que acontece? Lá tem sempre temas da atualidade que podem vir a cair na redação do Enem. Um dos temas que eu coloquei aqui para vocês estudarem e como uma proposta aí de redação que vocês podem fazer, né, é a ciência na era pós-verdade. Por quê? Hoje em dia a ciência tem que provar que ela está o quê? Que ela está correta. Nos últimos anos nós temos muitas teorias que têm surgido, então nós temos os terraplanistas e os antivacinas. Então a gente tem que pensar quantas pessoas deixaram de tomar vacina e acabaram morrendo nos últimos anos porque foi propagada através daí das fake news, né? E do desacreditamento da ciência de que a vacina ela mata e não protege, tá? Que é um grande erro aí da população. Então, olha só, gente, a que ponto que nós chegamos. A gente tem tanta informação, mas pouco conhecimento. Então, a gente tem que provar, então a ciência, né, na verdade, tem que provar que ela é verdadeira, ok? Bom, agora nós vamos para a sexta dica. Na sexta dica, a prova vai relembrar com vocês o que? A quantidade de linhas. Lembra, eu tenho lá 30 linhas para desenvolver 5 parágrafos. Pro, eu não vou conseguir desenvolver aí 3 argumentos, não tem problema, faça 2, mas faça bem feito. Eu prefiro que você faça 2 e bem feito do que você fazer 3 e os 3 serem superficiais, tá bom? Então lembra, quantidade não é a mesma coisa que qualidade, não confunda isso, tá bom? Então, se eu fosse deixar aí um número maior de linhas, retomando o que eu já disse anteriormente, eu deixaria para o primeiro e para o último parágrafo. O primeiro porque é a introdução do tema, eu preciso deixar bem claro para o corretor da banca sobre aquilo que eu vou falar. Lembra só o seguinte, se eu tirasse o título lá da minha redação, se eu não soubesse o tema e não lesse os outros parágrafos, lendo somente o parágrafo da introdução, ele saberia qual é o assunto que eu estaria falando? Se ele souber, porque o meu parágrafo tá ok, gente, ok. Se ele não entender, é porque está errado, tá? Então, outra coisa, essa quantidade de linhas, essa distribuição, ela faz parte do processo do quê? De planejamento, tá bom? E aí, vocês vão acompanhar no slide, na dica 7, que é a questão da estética. Na estética, eu tô colocando aqui para vocês 2 textos de 2 maravilhindas. Vou deixar já aqui agradecer as minhas princesas que cederam para mim a redação para colocar aqui, gente. E vocês vão analisar que é o seguinte, as duas, elas têm o quê, gente? Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. E olha só que interessante. Uma redação tem 27 linhas e a outra tem 26 linhas e mesmo assim elas ganharam uma pontuação muito alta. Elas não têm nenhum erro de acentuação, não tem nenhum erro
de ortografia e é uma estética que é limpa. Quando você olhar lá no slide, você vai ver, gente, ó. Então eu tenho o título que está centralizado e eu tenho parágrafo embaixo de parágrafo. E realmente o parágrafo maior aí que a gente tem é de fato da proposta de intervenção. Então, olha só, nenhuma das minhas duas alunas usaram as 30 linhas, mas ambas ganharam, uma ganhou 920 e a outra ganhou 960 pontos, tá? Então, lembra, a quantidade não é a mesma coisa que qualidade, tá bom? Oitava dica é a questão do léxico, do nosso vocabulário. Gente, qual que é a importância dele? É através do nosso vocabulário, através da escrita, que eu vou É através da escrita que eu vou materializar as minhas ideias. Eu trago aquilo que estava no mundo abstrato e trago para o mundo concreto, tá bom? E aí, mas como é que eu posso melhorar o léxico? Lendo muito, como eu já falei, né, no início do vídeo, e também trazendo todo aquele vocabulário que a gente construiu durante toda a nossa vida. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo muitas palavras novas. Tanto é, gente, que para os meus alunos, quem é meu aluno já sabe. Quando a gente está lendo um texto e ele não sabe o significado, ele fala, Maravigold, o que significa tal palavra? Eu falo, não sei, vai procurar no dicionário. Por quê? Quando você faz isso, você grava muito mais, a possibilidade de você gravar a escrita, a grafia, o significado da palavra é muito maior do que quando você só o quê, gente? Você só escuta, isso é neurociência. Quando você só escuta, você está ativando apenas um único sentido. Agora, quando você fala a palavra, visualiza, procura ela, olha só, eu tô ativando vários sentidos ao mesmo tempo, tá? Então, por isso é importante desenvolver o hábito da leitura, para vocês ficarem maravilhindos. Tá quase acabando, gente. E dica 9, o que eu quero que vocês façam daqui em diante? Se você quer ser um aluno que consiga tirar nota 1000, você tem que começar a analisar o que, gente? O padrão dos textos nota 1000. Então, se eu quero me tornar uma pessoa boa, eu ando com pessoas boas, né? Então, é a mesma coisa com a redação. Se eu quero tirar nota 1000 no raio da redação do Enem 2020, que é possível, eu tenho que começar a fazer a análise, a leitura e a reescrita dos textos nota 1000. E a 10ª dica que eu vou dar aí para vocês é nada mais, nada menos do que um exercício. Você vai exercitar, você vai praticar, você vai colocar em xeque para ver se de fato todas as 10 dicas que eu dei no vídeo de hoje, se vocês conseguem aí fazer. Então, o que eu tô pedindo aqui para vocês com o exercício, a 10ª dica. Eu estou pedindo para você ler o parágrafo e identificar as seguintes partes dentro desse parágrafo. Tese, os 2 pilares que foram defendidos aqui dentro e também o problema que foi abordado, tá? E lembrando que esse texto é um texto nota 1000, tá bom? Então vamos lá. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da fala do acesso por parte da população e a falta. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Gente, perfeito, né, esse parágrafo. Então, eu quero que vocês identifiquem aqui, comentem aqui embaixo para mim qual que é a tese, quais são os 2 pilares que são defendidos e o problema que nós temos aqui nesse parágrafo, tá bom? Esse parágrafo aqui é um parágrafo de introdução, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Ainda não acabou, tem muito mais conteúdo ainda na próxima aula. Espero por vocês aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!